Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de racionalidade dos agentes econômicos, segundo a visão institucionalista e segundo a visão neoclássica. Vamos começar falando da racionalidade defendida pela escola neoclássica. Uma primeira característica dessa racionalidade é que os indivíduos conhecem perfeitamente todas as informações, detêm a capacidade de fazer todos os cálculos necessários para a maximização de seus objetivos. Vejam só, nesse conceito, a racionalidade que é considerada plena, ilimitada, ou também chamada racionalidade substantiva. E a ideia de maximização de seus objetivos está presente nesse conceito como algo muito importante. Por isso mesmo, em seguida, a gente coloca a informação de que todos os agentes econômicos são maximizadores de satisfação ou de lucro. São agentes racionais e calculistas. Essa é a premissa do comportamento dos agentes segundo a escola ortodoxa. A tradição neoclássica procurou modelar matematicamente o comportamento dos agentes econômicos. Isso a gente sabe bem quando nós estudamos a função utilidade na teoria do consumidor, a função de produção na teoria do produtor. Então, são modelos matemáticos que explicam como que os indivíduos agem na economia, qual é o comportamento, de que forma se dá esse comportamento racional e calculista. E, segundo a teoria, essa forma de modelar matematicamente o comportamento dos agentes teve a capacidade grande capacidade de aplicação da teoria, sob a forma de generalização dos resultados e pressupostos básicos da teoria. Ou seja, a partir dos modelos matemáticos foi possível ampliar para todos os agentes, tanto para produtores como para consumidores, e também a ampliação dos resultados, a maximização dos objetivos, a maximização, sejam eles de utilidades ou de obtenção de lucro. Muito interessante o uso da modelagem matemática, que permite fazer essas generalizações. Os neoclássicos também defendem a existência de um comportamento padrão, na verdade, um comportamento sem falhas, sem imperfeições do conhecimento e seguindo o modelo do comportamento do Homo economicus. Então, é esse o modelo de comportamento adotado segundo os princípios neoclássicos. Então, é essa racionalidade prescrita pela escola neoclássica, em que adota o pressuposto de indivíduos que conhecem perfeitamente todas as informações existentes no mercado, toma suas decisões a partir dessa capacidade de compreensão de todas as informações, compreensão e conhecimento de todas as informações, fazem cálculos, os cálculos necessários, o cálculo que permite agir com certeza, com segurança, de que vão alcançar os seus objetivos de forma maximizadora. E aí é que se diz que a racionalidade defendida pela escola neoclássica é uma racionalidade ilimitada. Vamos passar agora a compreender a racionalidade colocada por Herbert Simon, um institucionalista, o primeiro institucionalista a falar sobre o conceito de racionalidade. E ele nos traz o conceito de racionalidade com um adjetivo diferente. A racionalidade aqui não é ilimitada, como diziam os neoclássicos, é uma racionalidade com limites, ou seja, racionalidade limitada. Nós temos um vídeo que deixei disponível na plataforma, os limites ou fronteiras da racionalidade, onde nós temos um comentário, na verdade, de poucos minutos,
acho que de 7 minutos, mais ou menos, do Herbert Simon, falando como é que ele iniciou esse estudo sobre racionalidade econômica e de que forma ele procedeu. E aí, quais são os aspectos interessantes que ele observou e que ele achou necessário formular uma teoria sobre esse comportamento racional dos indivíduos. Então, eu pincelei algumas passagens desse vídeo, da fala do Herbert Simon, que achei que seriam interessantes para a nossa compreensão sobre a formulação desse conceito de racionalidade limitada de Herbert Simon. Quando decidi escrever sobre as organizações, diz o autor, sobre o processo de tomada de decisões, eu sabia das dificuldades. Eu simplesmente me sentei e tentei pensar como iria descrever como o processo de decisão poderia ser descrito. E eu primeiro dei o ponto de vista do economista. Então procurei no primeiro capítulo configurar o que as pessoas hoje chamam de limites da racionalidade. O interessante é que esse autor, Herbert Simon, ele partiu da própria visão, do próprio conceito de racionalidade apresentada pela ortodoxia, para depois ele fazer uma investigação junto aos agentes econômicos, uma investigação, um estudo empírico, e verificar o que se chama hoje de limite da racionalidade, porque esse conceito de racionalidade ilimitada, para ele, era algo questionável. Então, ele achou que seria interessante, primeiro, mostrar o que é que os economistas estão falando em termos desse conceito da racionalidade, como é que eles definem, como é que eles adjetivam, e depois mostrar o que as pessoas, no geral, chamam de limite da racionalidade. Ele mostra que as decisões tomadas são, na verdade, são diferentes das escolhas economicamente ideais. A partir desses estudos empíricos, ele verifica que o que se coloca como objetivos, escolhas economicamente ideais, não são alcançadas. Não significa que são os resultados verídicos das decisões tomadas. Diferente do que se defende na ortodoxia. Por que são diferentes? Porque são diferentes as escolhas economicamente ideais. As escolhas, os resultados dessas escolhas têm alcances diferentes das economicamente ideais, devido às alternativas que lhes são dadas aos agentes, devido às consequências que lhes são envolvidas. Enfim, devido a inúmeros motivos, é que as decisões tomadas são, na verdade, são diferentes das escolhas economicamente ideais. Isso é bem interessante. Como ele vai se contrapondo ao conceito tradicional de racionalidade limitada e mostrando o que a realidade nos mostra, o que a realidade nos apresenta. Aí ele diz, a economia, ele está se referindo à tradicional, é uma ciência bastante formal, que diz que as pessoas têm preferências juntas num sistema consistente, ou seja, ele está se referindo àquela lista de preferências que a ortodoxia nos ensina lá na teoria do consumidor. Os indivíduos elegem suas preferências, constrói um sistema consistente, um sistema racional, um sistema que funcione em termos de obtenção dos seus objetivos, em termos de alcance maximizador dos seus objetivos. É isso que o Simon está nos apresentando, os aspectos da definição das preferências dos consumidores a partir da ortodoxia. E o autor nos diz, Simon nos diz, é dúbia a descrição da escolha humana. Claro que, segundo ele, a escolha humana, a determinação da escolha, ela tem distintas interpretações. Não dá para dizer que a escolha segue um único roteiro, um único caminho. Não, a escolha, ela vai ter muitas e distintas interpretações. Por que você escolhe tal coisa ao invés de outra? Por que você escolhe a mercadoria A ao invés da mercadoria B? Né? Então, ele diz, não posso dizer em que consiste na minha mente e na mente dos outros indivíduos a função utilidade. Claro que não. São diferentes as interpretações.
a função utilidade para mim é diferente para você, é diferente para os demais. Então, é nesse sentido que ele critica esse sistema consistente que os neoclássicos acreditam que é um sistema formulado, né, que todo indivíduo, todo agente econômico formula na hora de tomar suas decisões, e que ele estabelece esse elenco de preferências. Simon vai, na verdade, refutar esse processo. Ele diz: o que prefiro depende terrivelmente para onde voltamos nossa atenção naquele determinado momento. Ele está falando das preferências. Aquilo que ele, enquanto agente econômico, prefere comprar, adquirir, vai depender do que ele está, do que sua atenção está centrada naquele momento. Isso vai variar a cada dia, vai variar a cada momento. Então, não existe um conjunto de preferências fixas, como diz a ortodoxia. É difícil acreditar que o indivíduo já nasce com as preferências estabelecidas, previamente estabelecidas, e essas preferências são constantes, né, para que o sistema seja consistente. Então, ele faz, na verdade, uma crítica a essa formulação neoclássica de que as pessoas têm preferências rígidas, constantes, e analisa essas preferências dentro de um sistema consistente. Nunca temos a informação completa sobre determinada coisa. Se não temos as informações disponíveis e necessárias, isso dificulta a escolha racional maximizadora, certamente. Portanto, nunca sabemos a consequência desta ou daquela escolha. Mais uma vez, ele está criticando a racionalidade das decisões dos agentes econômicos. Então, em seguida, fazer daí uma contraposição, a racionalidade limitada, como que, saindo, na verdade, do vídeo, né, das informações que foram extraídas do vídeo, e passando para o texto, onde eu também faço esse resumo de algumas passagens importantes que o autor do artigo que escreve sobre essa temática, sobre a racionalidade limitada, o que ele coloca de mais interessante nessa discussão. Então, ele nos diz o seguinte, o autor nos diz que a racionalidade limitada foi cunhada por Herbert Simon como alternativa à racionalidade substantiva, ou seja, é uma alternativa à racionalidade que a teoria neoclássica colocava como racionalidade plena, completa, também chamada substantiva. É um pressuposto das teorias heterodoxas que buscavam se diferenciar justamente da vertente neoclássica, o que falamos há pouco. A pesquisa de Simon define o conceito de racionalidade limitada, e ao contrário de incerteza de Keynes, ele está se referindo ao momento que na década de 30, Keynes aparece trazendo esse conceito na sua teoria geral, o conceito de incerteza que os indivíduos incorporam nas suas decisões. Então, a pesquisa de Simon define esse conceito de racionalidade limitada e, ao contrário de incerteza de Keynes, amplia o entendimento sobre o comportamento dos agentes econômicos, portanto, com base microeconômica. Ou seja, nós temos um conceito mais amplo agora, com o conceito de racionalidade limitada de Simon, que não é restrito, não é um conceito como de um comportamento de incerteza que Keynes nos apresenta. Tal teoria preconiza que, mesmo com a intenção de ser maximizador, o indivíduo estava sujeito a cometer erros e omissões e, naturalmente, a alcançar resultados satisfatórios, mas não ótimos. Então, vejam só como ele altera o conceito de racionalidade da ortodoxia, dos neoclássicos, e nos diz que o indivíduo pode até mesmo agir com um comportamento com o intuito de maximização. Mas, ao mesmo tempo que ele tenta ser maximizador, ele pode cometer erros, ele pode cometer omissões e alcançar alguns resultados que não são maximizadores, mas são ditos satisfatórios, ou seja, não são ótimos, mas são satisfatórios. E é o que, em geral, acontece, segundo Simon.
Em outras palavras, ele está se contrapondo àquela ideia de que toda a gente sempre maximiza seus resultados, o resultado das suas decisões. Na sua visão, não. Nós podemos aceitar a ideia de que os indivíduos geralmente alcançam resultados satisfatórios, mas não ótimos. Para Harry Simon, a racionalidade pessoal está limitada por 3 dimensões, ou seja, o que estaria condicionando essa racionalidade? A informação disponível. Muitas vezes o agente econômico não tem todas as informações necessárias para tomar uma decisão com vista a alcançar o máximo de seus objetivos. A limitação cognitiva da mente individual. Essa capacidade de raciocinar, de compreender as coisas, é também um fator limitante nas decisões do agente econômico. E o tempo disponível para a tomada de decisão. O tempo é muito importante. Muitas vezes tomamos decisões tão rápidas, tão urgentes, que seguimos alguns caminhos errados. E aí, o alcance dos nossos objetivos fica prejudicado. Nós temos aqui a informação do Prêmio Nobel de 2009 para Oliver Wilson, institucionalista, Eleanor Ostrom, também institucionalista, em 2009, sobre a análise da governança nas empresas e cooperativas, que vão despertar crescente interesse em novas pesquisas. Então, a partir do estudo desses dois economistas, os estudos sobre a análise sobre a governança nas empresas e como que elas tomam decisões, como que elas atuam no mercado, se as decisões das empresas são realmente racionais e calculistas, como que isso acontece? Então, a partir desse Prêmio Nobel de 2009, para esses 2 economistas, essa temática resultou em inúmeras pesquisas, crescentes interesses sobre essa temática. A formação de instituições e capital social são formas de auxílio à tomada de decisão dos indivíduos, cercado por problema de limitação do conhecimento e falta de acesso às informações. Então, veja só, aqui nós estamos vendo que nós temos elementos que vão auxiliar os indivíduos à tomada de decisão. E as instituições é um dos elementos. O capital social também são elementos balizadores, vão auxiliadores na tomada de decisão, e justamente em virtude do problema da limitação do conhecimento e também da falta de acesso às informações. Quando estamos falando dessas formas de auxílio à tomada de decisão, a formação de instituições, a formação de capital social, nós estamos falando de instituições como forma de incentivo para a tomada de decisões dos indivíduos. E realmente as instituições moldam o comportamento, as instituições norteiam o comportamento dos indivíduos, então serve como balizadores para a tomada de decisões. O capital social também, o capital social, coloquei aqui, como grau de organização social de um grupo de pessoas com um único propósito. Então, como nós temos um grupo de pessoas reunidas em prol de um só objetivo, nós temos aqui, podemos denominar essa reunião de pessoas, essa atuação desse grupo como capital social. Isso serve de confiança, desenvolve um sentimento de confiança entre os agentes, balizador ou auxiliador da tomada de decisões. Desenvolve também um processo de associativismo que permite às pessoas atuarem coletivamente, na medida em que elas têm o mesmo propósito na economia. Então, nós temos esses fatores que podem auxiliar na tomada de decisões, que são as instituições e o capital social. A proposta do institucionalismo sobre racionalidade de forma geral. Então, aqui, na verdade, é uma síntese do que na economia, na nova economia institucional, o que é a racionalidade, como a racionalidade passa a ser apresentada. A proposta do institucionalismo é desenvolver uma ciência econômica que fugisse da análise estática, restringida ao objeto econômico, ganhando de volta a análise do comportamento econômico no seu ambiente social, o que inclui muitas variáveis, inclusive algumas não econômicas.
Em outras palavras, nós estamos falando de que a racionalidade proposta no institucionalismo, ela requer que sejam consideradas, além das variáveis econômicas, outras variáveis que estão fazendo parte do meio em que está inserido o agente econômico. Nós vamos chamar de variáveis subjetivas, porque estão relacionadas a alguma questão afetiva, a questão religiosa, a questão de tendências no mercado. Então, não necessariamente são as variáveis econômicas que vão definir essa racionalidade dos agentes. Nós temos que pensar de uma forma mais ampla, porque o conceito de racionalidade dentro da visão neoclássica, ela era muito restrita, né, porque se concentra somente em variáveis econômicas. Que variáveis econômicas eram essas? Simplesmente as preferências do consumidor. No lado do consumidor, seriam simplesmente as preferências e a dotação orçamentária. E assim construímos uma função de utilidade. E buscávamos, a partir dessa função de utilidade, maximizar nossos objetivos enquanto consumidor. No lado da produção, nós tínhamos algumas variáveis econômicas que seriam os fatores de produção, para constituir a função de produção, e esses fatores de produção eram combinados, dado uma certa tecnologia que era empregada a um determinado tempo. Então, nós tínhamos variáveis que eram consideradas importantes para o alcance da maximização da produção ou maximização do lucro. E assim era definida a racionalidade, conceituada a racionalidade do ponto de vista ortodoxo. Mas, como diz aqui a proposta do institucionalismo, a racionalidade, ela deve ser entendida como a racionalidade da decisão econômica, decisão dos agentes, deve ser entendida como algo que contempla não só variáveis econômicas, mas também outras variáveis que fazem parte ali do meio em que o indivíduo está tomando a decisão. Então, é uma visão bem mais ampla, uma visão sistêmica, fugindo da simplicidade e das variáveis unicamente econômicas propostas pela economia neoclássica. Nós temos no texto, vou voltar para o início, nós temos no texto várias passagens e argumentos de alguns autores que tratam desse conceito de racionalidade econômica dentro da visão neoclássica e dentro da visão institucionalista. Então, vocês vão perceber que as informações se repetem nesse sentido, em que as ideias de racionalidade plena, de maximização, de modelagem matemática, tudo isso são elementos caracterizadores da racionalidade do ponto de vista neoclássico. E a racionalidade proposta pela economia institucional, ela é bem mais ampla, então vai estar sempre contabilizando ou registrando algumas variáveis que antes não eram consideradas importantes para a análise econômica, ou seja, a racionalidade, muitas vezes, ela não era levada em consideração na racionalidade tradicional, dita plena, ilimitada ou substantiva, ela não leva em consideração esses outros aspectos da realidade econômica, onde outras variáveis passam a ser consideradas como elementos muito importantes para a análise.